Abra sua Bíblia juntamente comigo, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Continuidade das mensagens. Frutificação. Na primeira semana nós falamos sobre não calcularmos os riscos para a semeadura. Na segunda semana falamos sobre a disposição para o plantio e hoje falaremos sobre frutificação na estação correta, sobre o tempo da germinação. Evangelho. Opa! Sai em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 26. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Aleluia! Palavra poderosa. Feche seus olhos nesse momento, peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que o Espírito de Deus comunique ao seu espírito aquilo que ele tem para nos anunciar nessa noite. Que a palavra de Deus venha como rema para o teu coração, que você seja edificado, edificada nessa noite. Oh, Espírito de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Tenha liberdade, Senhor, para nos ensinar nessa noite mais uma vez. Nós queremos frutificarmos no Senhor. Nós queremos aprendermos e crescermos em Ti, Jesus. Ensina-nos, ó Senhor, nessa noite. Nós abrimos a nossa mente, ó Deus, para a compreensão da Tua palavra e o nosso coração para recebê-la de forma, ó Deus, consistente. Gera em nós frutos para a excelência, Jesus. Dá-nos entendimento para que possamos crescer e honrarmos o Teu nome, ainda que a gente não esteja vendo, Senhor, aos nossos olhos carnais, o Senhor está agindo e operando ao nosso favor. Nós cremos que a mão do Senhor está tocando nesse lugar, está tocando em regiões, está tocando neste bairro, está tocando nos lares, está tocando nas cidades, e haverá um tempo de colheita profética, aonde homens e mulheres se levantarão como vozes para esta geração. Nós cremos que viveremos e veremos a mão do Senhor agindo em nossas vidas e nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, o texto de Marcos, capítulo 4, ele nos traz uma reflexão, uma parábola de Jesus ensinando acerca da semente, da semeadura, ensinando a respeito das estações, ensinando a respeito de um processo. E o que mais me chama a atenção é de que todo o processo de frutificação, ele passa pela fase da espera, ele passa pela fase da germinação. Essa é a etapa mais difícil que nós podemos passar no tempo da frutificação, porque é na espera que as raízes são consolidadas, é na espera que geralmente nós somos testados, é no tempo da germinação, porque quando falamos a respeito de que as sementes são lançadas em bom solo, de que essas sementes elas gerarão frutos entre o tempo da frutificação e do plantio ao tempo da espera para o crescimento
das árvores, para o crescimento daquele fruto, para o nascimento daquilo que nós plantamos, que nós lançamos. Nunca que, se você pegar uma semente de laranja e lançar a semente de laranja hoje sobre a terra, amanhã você já vai ver um pé de laranja gigantesco, bonito, amarelinho. Não, por quê? Porque entre a fase do plantio, a fase da colheita, existe o processo de germinação. E o processo de germinação é o mais difícil, porque você não vê onde está a semente, você não vê como a semente está crescendo, você não entende se a semente está vingando ou não está vingando. Esse é o momento mais confuso, é o momento mais tenso. Você pode passar de manhã, não ver nada, pode passar de tarde, não ver nada, pode passar a noite, não ver nada, pode passar uma semana e ainda não ver nada. Mas o interessante é que enquanto a semente ela estiver envolta na terra, ela estará fazendo o seu processo, ou seja, a responsabilidade da germinação já não é mais nossa, a responsabilidade de plantarmos é nossa, a responsabilidade de regarmos é nossa, a responsabilidade de colhermos é nossa, mas a responsabilidade da germinação da semente não é mais nossa. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito de Deus está liberando nessa noite. Entre a fase do plantio, a fase da colheita, a espera pode ser difícil, o tempo pode ser tribuloso, as circunstâncias podem ser adversas, mas o Senhor manda lhe dizer: permanece fiel, porque eu estou trabalhando. Não, Senhor, mas eu não estou vendo, a semente foi lançada, eu trabalhei tanto, eu edifiquei tanto, eu consolidei tanto, eu construí tanto, eu plantei tanto, mas eu não estou vendo a árvore, eu não estou vendo os frutos. O Senhor diz para você: espera, porque o tempo da colheita chegará. É por isso que no livro de Isaías, capítulo 37, verso 31, ele fala: olha, e tornará a raiz para baixo, e dará os seus frutos para cima, porque no tempo da espera é o tempo de consolidação das raízes. Quanto mais imergido foram as raízes, mais fortalecido será a árvore. Quanto mais profunda forem as raízes, mais resistente será a árvore. Quanto mais profundo forem as raízes, mais nutrientes elas encontrarão. Quanto mais profundas forem as raízes, mais vida tem a árvore. É por isso que no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 15, no verso de número 7, diz: olha, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. É por isso que no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, João é extraordinário, ele diz: olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na primeira questão ele fala: olha, eu estou intrínseco dentro de Deus, porque se eu permanecer nele, e ele permanecer em mim, então eu vou pedir tudo que eu quiser, e tudo será feito. Sabe o que é permanecer em Deus? É você saber que o solo está ali e você é a semente. A semente, enquanto ela estiver sob o comando de Deus, ela vai germinar, ela vai frutificar. Pode levar o tempo que for, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que ele está dizendo? Olha, assim como foi no início no Éden, quando no princípio era o verbo era com Deus e o verbo era Deus. A representatividade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eram três em um, era a mesma manifestação, era o mesmo propósito, era o mesmo sentimento, era a mesma intensidade. Eles eram o solo com a semente, o Filho com o Pai com o Espírito. Então, quando eles entenderam na sua mentalidade que na completude de unidade do Espírito, a unidade dos céus com o Filho de Deus, a unidade que temos como filhos com o Senhor Jesus, então viveremos o tempo de frutificação. Aleluia! As raízes profundas, elas se misturam ao solo.
ao ponto de serem uma coisa só. Aleluia! Gente, eu me lembro, há uns anos atrás, eu fui em João Pessoa. Dona Valdani, pensa num lugar lindo, maravilhoso. E aí de lá nós estendemos para conhecer um lugar em Natal que chama-se o Pé de Cajueiro. Lembra? Do Pé de Cajueiro. O maior cajueiro do mundo, Thelma. O negócio é estrondoso. Mas sabe que eu estou falando de um pé de cajueiro? São 8.000 metros de cajueiro. 8 quilômetros de cajueiro. Gente, você entra, é uma feira, eles criaram uma feira em volta, porque é um bairro inteiro praticamente, com pé de cajueiro. É tão grande, Val, é tão grande, é um negócio assim, divinal. Você vai entrando, você vê árvore para tudo quanto é lado, galho para tudo quanto é lado, flor para tudo quanto é lado, as raízes rachando tudo para tudo quanto é lado. E o mais interessante, o guia, quando ele chegou para nós, falou assim, sabe o que é interessante? É que aqui é uma raiz só. Quando você olha, você acha que é 300 mil árvores, você acha que é uma cidade. Ele falou, não, é uma árvore só, que ela ramificou-se. Sabe o que é o extraordinário? É que quando eu estou enraizado, eu estou coligado em Cristo. É um único Senhor. E quando eu estou nele, as minhas raízes são profundas e os meus frutos se estendem. É na fase da espera que a nossa paciência é provada. É difícil. Porque é por meio da paciência que somos experimentados. É por meio da experiência que temos esperança. É por meio da paciência que nós somos testados diariamente em Deus. É difícil a fase da germinação, porque precisamos ter paciência. Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. Eu lembro que na época da minha juventude a gente odiava esse versículo. Esperei com paciência. Não, Jesus, eu quero 70. Apressa-te, Senhor, e acudir o seu ungido. Esperei com paciência. O interessante é a maneira como tratamos a espera. Porque você pode tratar a espera impacientemente ou tratar a espera como um ato de experiência com Deus. É por isso que Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que a espera gera experiência. E a experiência te dá esperança. Sabe qual é a questão? É o modo de como eu me preparo na espera. Porque na espera eu posso perder tempo. Como também na espera eu posso ganhar experiência. Enquanto você espera a semente germinar, você tem duas oportunidades. Ou você paralisa, ou você avança. Você tem um tempo. Você decide o que você quer. Tem pessoas que no tempo da pandemia, eles resolveram só reclamar e falar, céus, pandemia, crise, Covid. Enquanto outros falaram, não, vou fazer da desgraça o lugar da minha bênção. Eu vou aproveitar. Foi a palavra que nós ministramos na semana passada de Isaac. Isaac semeou, Gênesis 26, lembra? Isaac semeou no tempo de escassez. Ele poderia murmurar e reclamar. Deus tirou ele do lugar de conforto de onde ele estava, fez ele descer para a terra de Gerar, para a terra de Abimeleque, que era contrário, rei dos filisteus. E ele desceu e prosperou na terra estranha, no tempo de crise. Porque a decisão da espera é sua. Em querer frutificar ou em parar e deixar com que os problemas te afoguem. É por isso que a experiência nos gera esperança. Porque à medida que esperamos em Deus, que confiamos em Deus, nós somos experimentados em Deus diariamente. E na medida que somos experimentados em Deus, então conhecemos a Deus na sua plenitude.
e sabemos quem Ele é. E isso nos gera esperança em sabermos que Deus é conosco. É nessa fase que as raízes são formadas. É no tempo de espera que as raízes são formadas. 3 passos para a formação das raízes. Primeira delas, consolidação. Eu estou no solo certo, na hora certa, na estação exata. Sementes que não consolidam não crescem. Pessoas estáveis não geram confiança. Decisão é o ponto principal para a consolidação. Consolide a sua vida em Deus. Consolide a sua vida espiritual em Deus. Consolide a sua vida profissional em Deus. Consolide a sua vida financeira em Deus. Consolide o seu chamado e o compromisso com o reino dos céus diariamente. Determinando tu algum negócio, o livro de Jó fala a respeito disso, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz do Senhor brilhará sobre você. Sabe o que é isso? Consolidação. É a primeira fase da raiz. A raiz, ela precisa ser consolidada. Ela precisa ser firmada. Ela precisa estar consistente. Fala assim, não é difícil você andar com pessoas que hoje pensam uma coisa, amanhã pensa outra. Inconstante. Pior coisa que tem é andar com gente inconstante. Fala assim, não é verdade? Né? Não sabe se casa, se quer uma bicicleta. Uma hora quer um Fusca azul, outra hora ela quer um Opala verde. Fui longe, hein? Opala. Cada hora quer uma coisa, pessoas inconstantes, pessoas estáveis, pessoas que não conseguem. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre a formação de embaixador. Eu achei interessante. O embaixador, ele não fica mais do que 3 anos em um país diferente. Olha que interessante. Ele não fica mais do que 3 anos. Ele vem sob uma missão a um ambiente, se torna representante do país naquele ambiente e no máximo 3 anos ele tem que sair daquele lugar. Quando está se acostumando, quando as crianças estão adaptando ao ambiente, já viu o tipo de gente que não para no lugar? Ele muda de casa, 10 casas no ano. Não consegue ter raiz, não consegue ter estrutura. Ele muda de casa, ele muda de ambiente, ele muda de lugar, ele não consegue trazer consolidação para a sua vida, não consegue trazer consolidação para a sua família. E consolidação fala a respeito da primeira fase das raízes. A raiz, ela só demonstrará que a árvore é forte através da consolidação que ela tiver. Ou seja, reguei, aguardo, porque Deus será o responsável por firmar essa árvore. Segunda fase, segundo passo da formação das raízes, profundidade. Profundidade fala sobre firmeza. A palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Isso fala sobre profundidade. Não há crescimento sem profundidade. Não há evolução sem profundidade. Seja profundo em tudo que você fizer em Deus. Seja profundo na sua vida diária. Seja profundo no seu relacionamento dentro de casa. Seja profundo nas suas atividades profissionais. Hoje de manhã eu ouvi uma palavra extraordinária do pastor Benil. Ele estava pregando em Marlborough falando sobre isso. A igreja dele é praticamente 100% de imigrante. E ele estava falando algo interessante. Ele falou, você quer receber bem sem ser profundo naquilo que você faz. Você está querendo passar a perna. Você é contratado para limpar uma casa, você passa um paninho aqui e acha que está enganando a pessoa e está querendo receber alguma coisa a mais. Só que Deus sabe o quanto você não é profundo naquilo que você faz. Foi extraordinário. Eu quase pulei hoje na sala assistindo o culto. Foi algo extraordinário.
Assim é a nossa vida com Deus. Nós queremos exigir algo de Deus sem nos aprofundarmos em Deus. Queremos que Deus revele, que os céus desçam, que as águas nos afoguem, que o fogo do céu rasgue, que milagres aconteçam, mas nós não somos profundos em Deus. Não somos profundos na nossa fidelidade, não somos profundos na palavra, não somos profundos na oração, não somos profundos na nossa fidelidade no altar, não somos profundos com o reino de Deus, não somos profundos com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos pais, não somos profundos e sinceros no nosso trabalho. Como Deus poderá nos responder se não tivermos profundidade? De raso, o mundo está cheio. De mediano, as igrejas estão cheias. Seja acima da média. Para viver o sobrenatural, precisamos estar acima da média. Estar acima da média é fazer o que ninguém nunca fez. Pedrão só andou sobre as águas porque ele fez o que ninguém fez. Os 11 estavam lá morrendo de medo dentro do barco. Pedrão falou: eu quero viver o sobrenatural. Pode deixar, mestre, eu vou andar sobre as águas. Porque para viver o extraordinário e o sobrenatural, você tem que romper no extraordinário, para que você possa viver as bênçãos de Deus de forma recalcada, sacudida e transbordante. Receba a profundidade de Deus sobre a sua vida nessa noite. Receba a profundidade do Espírito sobre o seu chamado nessa noite. Receba profundidade de conhecimento, profundidade na sua profissão, profundidade nos sonhos. Deus nos dará profundidade nele, extraordinária. Terceiro passo, que possamos viver sobre as raízes, é a estrutura. Raiz profunda, árvores frondosas. Raiz profunda, árvores frondosas. Se as raízes forem profundas, o caule está consolidado e forte. As folhas serão e virão, e os frutos virão. Quanto mais estruturado, mais eu suporto, mais eu tenho capacitação, mais eu tenho vida, mais eu tenho oportunidades. O interessante é que eu estava estudando esses dias que o cedro, ele leva de 40 a 70 anos para ele crescer. Mas depois que ele cresce, o tempo dele de profundidade, à medida que a estrutura daquele cedro lhe permite, uma das árvores mais altas do mundo, ele chega a dar frutos por mais de 100 anos. E o Espírito Santo falou comigo de forma muito forte. A medida da sua estrutura será o resultado do tempo da sua frutificação. E aí o Senhor nos pergunta nessa noite: quanto estamos estruturando a nossa árvore? Para quanto de fruto e quanto tempo perdurará a palavra liberada dos nossos lábios? Será que o seu fruto vai durar somente por 1 ano? Por 10 anos? Por 20 anos? Ou vai estender por gerações como o cedro, que se aprofunda, que ganha estrutura e tem frutos dando por anos e anos e anos? Aprenda alguns segredos extraordinários. Aqui já estou quase seguindo para o final. Primeiro deles: nunca deixe que a impaciência pela espera vença o zelo pelo reino. Vou repetir. Nunca deixe que a impaciência pela espera, pelo tempo da germinação, come o zelo pelo reino de Deus. A demora não pode deixar com que a nossa fé se afrouxe. A minha dedicação em Deus, a minha responsabilidade com a igreja, com o reino de Deus, com a minha fé, não pode ser mitigada pelo tempo da espera. Enquanto eu espero, eu estou regando. Enquanto eu espero, eu estou cuidando. Enquanto eu espero, eu faço a cobertura para que não seja danificada a minha semente. Não deixe que o tempo da espera paralise o seu crescimento.
Sabe qual é o grande problema da igreja de hoje? É que no tempo da espera muitos acomodaram. No tempo da espera outros sentaram, outros deitaram, outros dormiram. No tempo da espera muitos fraquejaram na fé. No tempo da espera muitos pararam de orar porque falaram, já lancei minha semente, não vou orar mais. Deixaram de se relacionar com Deus, deixaram de edificar o reino. E aí o Espírito Santo falou muito forte comigo essa semana, dentro dessa mensagem, sobre a questão do primeiro amor. A questão do primeiro amor. E aí hoje, quando eu ouvi a minha avó falando aquilo, e ela contando o testemunho dos evangelismos que ela fazia, ela falou, meu filho, quando eu estava indo para Guaratinguetá, minha avó é do interior do Guará, eu ia junto com a minha irmã, a Abigail, tia Abigail, eu ia com a minha irmã dentro do ônibus, e eu ia falando de Jesus para todo mundo, e ela ficava morrendo de vergonha, ela ficava me cutucando, não fala. Ela falou, não, eu estou semeando, eu estou falando de Jesus. Vai saber, às vezes hoje ela está cega, vai saber se ela não está cega porque ela não pregou. Eu falo assim, vai saber se ela não está cega porque ela não pregou Jesus. Eu falei, não, vó, Deus está fazendo a obra. Quem sabe ela seja curada, seja para que o Espírito Santo cure ela. Mas o interessante é que ela falou assim, enquanto eu estava caminhando, enquanto eu estava viajando, eu estava semeando. E o Espírito Santo falou muito forte comigo. Quantas pessoas têm deixado a oportunidade das coisas mínimas, das pequenas oportunidades, de anunciar Cristo, de falar sobre o Evangelho, de propagar a verdade de Deus, de utilizar as redes sociais para ser instrumento para ganhar gente. Eu estou ficando abobado, como dizem o povo, estou abobaiado com esses negócios que alcança, gente. Um celular, quantos lugares isso alcança, quantas vidas são tocadas, quantas famílias, quantos testemunhos de pessoas que são tocadas. Usa essa ferramenta para abençoar outras vidas, para liberar a palavra de Deus, para tocar em pessoas que estão carentes, necessitadas. Sejamos ferramentas de Deus. Não deixe que o zelo pelo reino de Deus se escape no tempo da espera da germinação da sua semente. Seja, honre ao Senhor. Por isso que eu faço questão, eu falo com a minha esposa, eu falei, domingo eu quero chegar cedo na igreja. Meus familiares sabem, eu não gosto de sair domingo para almoçar, porque é o meu tempo com Deus. Eu não gosto de sair, é raro. Hoje eu fui almoçar na casa da minha mãe com a minha avó, falei para ela, 1 hora eu saio, 2 horas eu estou indo embora. Já sabe? Tudo, é família de pastor, todo mundo faz assim. Sabe como é que é? Falei, eu tenho culto hoje, meu horário de culto é às 18, só que eu chego na igreja às 4. Falei, meu horário de chegar na igreja, 4h30. Chego na igreja, eu abro a igreja, eu vejo como é que está sendo o cheirinho da igreja, adoro ficar nesse ambiente, gente. Vejo, arrumo as cadeiras, vou orar, vou buscar Deus, vou meditar, vou ouvir o que Deus está falando. Às vezes Deus muda a palavra aqui na hora. Tem que ter entendimento, sensibilidade do Espírito. É um zelo pelo reino de Deus. Hoje eu cheguei mais cedo, eu fui fazer evangelismo. Evangelizei 4 pessoas que estavam passando aqui na frente da igreja. Arrumei, ajeitei, Jesus falou que tinha que falar, pronto, peguei os folhetos, fui lá para a porta. Fiquei lá na porta, lá. Passava um, Jesus te ama, folheto para você. Jesus te ama, folheto para você. Todo mundo passava, um rapaz passou até com a latinha na mão de cerveja. Eu falei, Jesus te ama. A latinha ficou olhando assim. Eu falei, leva, Deus vai tocar no seu coração. Porque você precisa de ser ferramenta de Deus a tempo e a fora de tempo. Eu me lembro de tempos que nós dedicávamos tanto para o reino de Deus, mas as circunstâncias, as problemáticas, as coisas da vida foram tanto nos afogando a ponto de nós esquecermos do zelo pelo reino de Deus, que você possa voltar às práticas das primeiras obras, que você possa ser tocado pelo Espírito de Deus, a ser incomodado, a dizer, Senhor, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Segundo segredo, já estou quase finalizando. Enquanto não nasce a semente, nunca permita que na germinação da sua semente sejam lançadas as ervas daninhas da dúvida. Elas enfraquecem o crescimento da árvore e pode também danificar o sabor do fruto. Muito forte isso. Nunca deixe que no tempo da germinação
as ervas daninhas da dúvida possam enfraquecer as raízes da sua árvore. Sabe por quê? Porque a dúvida, ela pode impedir, atrasar e até paralisar o processo do crescimento. Será, Deus? Por quê? Há quanto? E não é a questão do questionamento, porque é uma teologia fajuta de que Deus não pode ser questionado. De onde você ouviu isso? De que as coisas de Deus não podem ser questionadas? Pode. Até porque Deus precisa de nos direcionar a quanto ao tempo e ao modo que nós devemos fazer. Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 6. A quanto ao tempo e ao modo. Agora a questão não está no questionamento, está na dúvida se a palavra já foi liberada. Se Deus liberou e já te deu uma palavra, ser fiel. Permanece firme. Questione o modo, mas não o propósito. Questione a forma, mas não a modalidade de como Deus irá funcionar. Porque o jeito e a forma de como Deus fará, pode ter certeza que nem que se for para virar tudo de ponta cabeça, Ele vai fazer. Olha que nós somos testemunhas disso, gente. Deus quebrou a sociedade de uma pessoa para nos botar de volta nesse lugar. Reduziu metade do nosso aluguel para que nós voltássemos para esse lugar. Deus tem o seu modo. O propósito permanece fiel. O propósito permanece fiel. Às vezes deixamos com que as ervas daninhas da dúvida possam enfraquecer a nossa fé, enfraquecer a nossa chamada, enfraquecer a nossa casa, o nosso relacionamento com Deus. E aí, às vezes, até vem a frutificação, mas o sabor do fruto fica danificado. Por quê? Porque nasceu enraizado com a dúvida. E aí você, depois lá na frente, não consegue desfrutar da frutificação da árvore, porque foi plantado junto com dúvida. E o sabor foi modificado lá na frente. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando. Que o Senhor proteja as nossas sementes nessa noite. Que o Senhor proteja o nosso coração das ervas daninhas do inferno que tentam nos paralisar do propósito de Deus. Nós cremos e seremos fiéis piamente ao Senhor, porque aquele que nos fez a promessa é fiel e justo para cumpri-la. Terceiro e último, e aqui encerro de verdade, gente. Prometo. Terceiro e último segredo que nós aprendemos. Não permita que a foice da pressa corte as raízes antes delas chegarem em águas profundas. Um versículo fala muito interessante, o último versículo. E quando o fruto, lá no 29, quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. O problema é, quando queremos ceifar, antes da hora chegada. As raízes estão acompanhando e chegando perto aos ribeiros de água, ao lugar da onde ela terá nutriente, ao lugar da onde ela terá sustento, ao lugar da qual ela vai ficar frondosa, linda, na qual os frutos serão contínuos e constantes. E quando ela está chegando, você fala, nossa, está maravilhosa a árvore. Só que ela ainda não alcançou os lugares dos ribeiros de águas correntes. E aí você vem e desce a força. E aí sabe o que acontece? Vai começando a minguando, vai murchando. Por quê? Porque a pressa fez com que você cortasse as raízes antes de chegarem em águas profundas. Muito importante atentarmos à estação correta da colheita, porque ou colhemos o fruto verde ou damos a pior de todas as ações, cortamos os nutrientes da árvore
e matamos a árvore por completo. Você pode não ter matado a árvore no começo da plantação. Você pode não ter matado a semente quando lançada no meio da terra. Mas você pode ter matado a árvore depois de consolidado. E aí é muito mais dolorido. Porque você viu a árvore, você viu o caule, você viu as folhas, você viu o fruto, mas a antecipação, a ansiedade, a pressa fez com que você cortasse as raízes antes que elas alcançassem os ribeiros de águas. Os ribeiros de águas falam a respeito da conexão com o trono de Deus, que nos alimenta diariamente no propósito, que não deixamos que a nossa semente morra, mas que ela frutifique, germine e gere frutos de abundância, no nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você.